Olá! Sejam bem-vindas ao nosso aulão sobre persona. E eu decidi falar especificamente sobre esse tema porque eu recebo muito direct de pessoas confusas, que não sabem como definir persona e principalmente que travam nesse assunto. E o estudo sobre a persona não é pra te travar. E tem tanta gente que vem falar comigo dizendo: Laís, não consigo definir um nome pra minha persona. E aí por causa disso eu não consigo criar conteúdo. Gente, o estudo sobre a persona não é para ser um empecilho pro início do seu negócio. O estudo da persona é justamente para te auxiliar a ter uma comunicação mais assertiva com a sua audiência. Quando você faz esse estudo, você consegue criar conteúdos que realmente vão conversar com as dores e os desejos da sua persona. Como é que você quer criar relacionamento, intimidade com seu público, se você não sabe quem é que tá do outro lado da tela? E também não significa que você só pode iniciar o seu negócio quando você já tiver sua persona mapeada. No início, na verdade, a gente sempre coloca uma base. Qual tipo de cliente que eu gostaria de trabalhar? Quem eu queria que entrasse aqui no meu salão, no meu consultório? Qual seria aquele cliente agradável, que depois dá um feedback positivo, que é gostoso de trabalhar? A gente faz um mapeamento inicial de acordo com o que a gente imagina que seja o nosso cliente ideal e ao longo do tempo a gente vai refinando, a gente vai confirmando essas informações, vai vendo se tá certo ou não, vai vendo se você precisa alterar alguma coisa no seu posicionamento para começar a atrair o cliente certo, sabe? Então no início a gente vai fazer um mapeamento inicial do que você pretende que seja o seu cliente inicial. Com o tempo, você vai confirmando essas informações e refinando para que o quadro da sua persona esteja super completo, tudo bem? É muito importante falar também que se você não faz um estudo bem detalhado da sua persona, assim, bem avançado, fica difícil de você saber quais são os temas mais interessantes para tratar com a sua audiência. Ou então, quais as piadas, quais as referências que você deve falar para que as pessoas imediatamente se identifiquem com você. Do que adianta tu colocar um meme lá que tu acha super engraçado, mas a tua audiência não ri? Ou então colocar gírias que a tua audiência não entende. Então por isso a gente precisa fazer esse estudo, para que tudo que a gente poste, tudo que a gente fale, comunique exatamente valores e a personalidade da sua marca, do seu negócio, tá bom? Exemplo, quando eu tiro um dia off no meio da semana, não sei, uma quarta-feira, pra fazer alguma coisa que não está relacionada com o trabalho, sabe? Que eu deveria estar em casa, belamente, trabalhando, né, no meu home office. Aí eu pego e falo: gente, vou tirar o dia off hoje pra fazer não sei o quê. Isso é legal e isso conecta com a minha audiência porque eu já sei que a minha persona tem essa vontade de ter essa liberdade no trabalho, essa liberdade de tempo. Quando eu coloco meus business looks, né, os looks de escritório, de trabalho, eu sei que é legal porque a minha persona gosta de se ver empoderada, gosta de se olhar no espelho e gosta de ver uma boa imagem profissional, sabe? Como se fosse a sua melhor versão diária. Então quando eu coloco esse tipo de conteúdo, que não é o meu conteúdo principal, são conteúdos, como eu posso dizer, de entretenimento, eu sei que isso vai gerar identificação, mas eu só sei disso porque eu conheço tão bem a minha persona, eu sei tanto sobre os interesses que elas têm, sei sobre os hobbies, sei os lugares que ela frequenta, sabe? Então eu consigo trazer temas que sejam interessantes para minha audiência, mesmo fora do meu tema principal, que no caso é marketing digital. E aí a partir disso, quando você começa a entender quem é realmente seu cliente ideal, você passa a montar toda uma estratégia de negócio. Eu não sei se aí na cidade de vocês tem, mas com certeza vocês já devem ter ouvido falar daqueles salões de beleza que são nail bars, né, que você vai fazer as unhas, por exemplo, mas é um barzinho, que o pessoal vem te oferecer champanhe, coquetel, sabe? Ou então um outro salão de beleza que tem uma lanchonetezinha que só vende produto vegano, ou então só produto daqueles fitness. O que tem a ver essas outras coisas com a qualidade do serviço que está sendo oferecido no salão? O que tem a ver com o serviço propriamente em si? Tem nada a ver, gente, mas a questão é justamente essa. Não é sobre apenas o produto ou o serviço, é sobre agradar o cliente ideal. Então, quando a gente tem esse estudo mapeado em detalhes, a gente consegue atender demandas muito mais além do serviço ou do produto que a gente oferece. A gente consegue agradar o cliente e oferecer uma experiência total de compra, de consumo, que vá muito além das expectativas daquele cliente. E é aí que você começa a montar os seus diferenciais. E no momento que você tem os seus diferenciais, as pessoas passam a ir no seu estabelecimento, seja uma loja de roupa, seja um consultório, uma oficina, o que seja, ela vai pela experiência que ela vai ter ali,
porque ela se identifica com as coisas que você oferece e não vai ficar te perguntando sobre preço, sabe? Não vai ser uma escolha baseada no preço, onde ela vai escolher o mais barato. Não, quando você sabe exatamente quem é o seu cliente ideal, você sabe o que ele valoriza mais na entrega daquele serviço. Você vai ter condições de saber se o seu público vai priorizar a qualidade, você vai saber exatamente que nível de qualidade é considerado básico, que nível é considerado sofisticação, qual desses níveis você vai trabalhar para atender o seu público específico. Você vai saber se para eles, por exemplo, a prioridade é o tempo de entrega do seu produto, e aí você vai poder montar o seu diferencial falando que você é a loja que tem o tempo de entrega mais curto da cidade. Aí você só consegue montar esses diferenciais sabendo exatamente o que a sua audiência qualifica como prioridade no serviço que você entrega ou no produto que você entrega, tá? Por exemplo, uma loja de roupas que pode falar assim, tá, eu vendo pra todas as mulheres, todos os tamanhos, todos os estilos. Mas será que vende mesmo? Imagina que uma loja de roupas vai se especializar em entregar roupas de alta qualidade, de alta sofisticação para mulheres que já estão assim, um nível maior de vida, digamos assim, mulheres empresárias, e que tem um tempo tão apertado que não querem sair de casa para provar roupa, não quer, sabe, ter esse trabalho, mas ela quer ter roupa nova todos os meses na casa dela. Ela quer um delivery ali. Ela quer ter a opção de escolher virtualmente e quer ter a roupa entregue em casa todos os meses, sabe? Então, você vai focar a sua comunicação e os seus diferenciais para esse tipo de público específico. E a partir dessa definição, vai moldar todo o cenário do seu negócio. Não só nas publicações das redes sociais, mas também na questão do atendimento offline, na questão de como você vai entregar o seu serviço ou o seu produto no offline. Então esse estudo da persona, ele vai muito além que apenas o relacionamento, que apenas, sei com quem estou falando. Ele vai moldar tudo. Por isso que eu bato muito na tecla que vocês precisam definir a persona, nem que seja um mapeamento básico, inicial, de quem vocês querem que seja o cliente ideal de vocês. Porque assim, o maior erro que eu vejo as pessoas cometerem é querer vender pra Deus e o mundo. Quem quer falar com Deus e o mundo não acaba não falando com ninguém. E aí também me perguntam muito se pode ter duas personas. E gente, pode ter duas personas. Não vai inventar também de ter 32, né? O que eu te recomendo, na verdade, se você quer trabalhar com mais de um público no seu perfil, que você primeiro masterize um desses públicos. Se torne referência em um público primeiro e depois você adiciona outro. E quando você estiver nesse nível, né, nesse estágio de estar trabalhando com dois públicos diferentes no mesmo perfil, você pode usar a técnica de duas identidades visuais diferentes. Ou seja, para uma você tem um esquema de cores, um esquema de fontes, e para outra é totalmente diferente. Porque aí, por exemplo, se eu sou do público A e eu chego no seu perfil, eu entendo visualmente, rápido e de cara, quais são os conteúdos que são pra mim e quais que eu vou consumir. Sabe? Então é uma técnica muito legal pra quem trabalha com mais de uma persona no perfil. Uma outra coisa também que já me perguntaram é se a persona muda ao longo do tempo. E de fato, a persona pode mudar, mas é você que tá no controle disso. Se você quiser ir sofisticando a sua persona ao longo do tempo, você pode. Ou então, se você quiser permanecer com a mesma, você pode também. Contanto que o seu posicionamento e a sua comunicação continuem alinhados com o tipo de persona que você está querendo trabalhar, certo? E só mais uma coisa sobre a questão das pessoas que querem vender pra todo mundo, né? Porque vamos imaginar uma loja de acessórios. Você concorda comigo que uma loja de bijuterias que vende anel, pulseira de R$10, R$15 vai ter um posicionamento completamente diferente de uma loja de joias caríssimas de R$12 mil? As lojas de bijuterias, tanto no offline quanto no online, vão trabalhar a copy delas. Pra quem não sabe o que é copy, é qualquer coisa que você fala ou escreve pra convencer alguém de fazer um objetivo específico que você deseja. Então, tanto no offline quanto no online, essas duas lojas vão ter um posicionamento diferente, vão trabalhar a copy em cima de diferenciais diferentes, porque com certeza a loja mais barata de bijuteria vai trabalhar o diferencial da seguinte forma: venha com R$200 aqui pra loja que você vai fazer a festa, você vai comprar presente pra todo mundo e vai ter sua penteadeira estocada de bijuteria pro resto do ano. Enquanto que a loja de joias, né, de joias mesmo, de verdade, vai ser um atendimento completamente diferente e diferenciais distintos também. Então quando você entra numa loja dessas de joia, a atendente vai te receber de terno, sabe, bem vestida, com blazer, um outro tipo de roupa pra comunicar um outro tipo de posicionamento.
Então ela vai te oferecer um chá, um café, vai ter um tratamento mais individualizado, mais personalizado. Tem umas lojas de acessório que eu acho muito legais, que elas personalizam sua joia de acordo com o momento que você escolheu eternizar pra dar de presente pra outra pessoa. Então vai cobrar mais caro? Vai cobrar mais caro, mas é um diferencial que vai valer a pena apenas pra um certo tipo de público. O público que tá interessado em comprar bijuterias de R$10 não tá nem aí pra personalização de R$10.000 de uma joia. Sabe? São públicos distintos e para isso a gente precisa ter comunicações diferentes, posicionamentos diferentes e colocar a copy em cima de diferenciais distintos, tá? E a gente só consegue isso através do mapeamento da nossa persona, sabendo exatamente os pormenores, o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela vê. A gente precisa entrar no universo de marca desse cliente ideal que a gente quer trabalhar, para que tudo que a gente fale, todas as referências que a gente cita, as coisas, né, os temas que a gente escolhe para falar de entretenimento, sejam coisas que o seu cliente do outro lado da tela assistindo vai pensar, caramba, também penso isso, caramba, também gosto disso. E você não quer jamais que o cliente que esteja do outro lado pense, nada a ver comigo, vai, próximo, próximo, não, vou parar de seguir. Sabe? Então por isso que persona é o passo inicial para a maioria dos negócios. Eu sei que tem gente que pula essa parte, sei, é a realidade, mas aconselho que não pulem, tá? Porque a partir daí a gente consegue fazer uma linha editorial focada exatamente no que a nossa persona precisa consumir da gente. Os tipos de conteúdo que realmente vão agregar valor na vida desse cliente ideal. Tá? Então, primeiro passo, persona. Estou tomando por base aqui que você já tem o nicho definido, tá? Mas quem não tiver nicho definido, tiver dificuldade quanto a isso, podem falar comigo que eu coloco como tema em algum dos nossos próximos aulões, tá bom? Laís, então eu tenho duas personas e aí eu decidi que uma semana eu vou falar sobre o meu tema A e na outra semana eu vou falar sobre o meu tema B. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão deixar o povo órfão, uma semana inteira consumindo, vamos dizer, marketing de conteúdo. Show! Estão aprendendo a fazer linha editorial, calendário editorial, estão sabendo como fazer um baú de ideias, estão aprendendo a fazer a matriz de conteúdo, show de bola. Na semana seguinte, eu só falo sobre marketing de diferenciação. Falo sobre autenticidade, originalidade, como que você pode criar e trabalhar os seus diferenciais. E o povo do marketing de conteúdo fica só olhando assim. E gente, sabe, cadê? Cadê a pessoa que fala de marketing de conteúdo? Então é a mesma coisa, sabe? Se você trabalha com dois temas, duas personas, você precisa trabalhar isso de forma equilibrada na sua linha editorial para que você fale sobre esses dois temas todo santo dia. E aí você busca esse equilíbrio para que a pessoa perceba que você tem duas linhas, né? Tipo, dois caminhos principais, mas que todos os dias elas vão encontrar ali os conteúdos pelos quais elas foram levadas a te seguir. Tá? Então não faz isso, pelo amor de Deus, de uma semana falar de uma coisa e na próxima falar de outra, e aí volta depois a falar do assunto principal, porque essa pessoa vai ficar uma semana ali como seguidor fantasma, totalmente desinteressado no teu conteúdo, sem interagir, sem engajar. Isso não é bom pro seu perfil, certo? Agora vamos para a parte prática, onde vocês vão de fato começar a definir o cliente ideal de vocês. Todas essas informações que eu vou falar, eu já preparei em um quadro no Trello maravilhoso, que tá tintim por tintim, sabe? Um estudo realmente avançado de persona, que você vai entrar no meu Telegram pra ter acesso a esse quadro totalmente gratuito, e aí você só vai chegar e preencher com as informações do seu próprio cliente ideal. Já tá assim pronto, mastigadinho, sabe? Só pra você chegar e digitar. Maravilhoso! Então, pra gente começar, a gente precisa definir algumas informações gerais sobre a nossa persona. Começando pelo gênero. É feminino ou masculino? E eu sei que para várias profissões, às vezes, isso não é tão relevante, né? Você vende pra homem ou pra mulher, tanto faz. Por exemplo, eu, na We Love Chile, na minha empresa de passeios turísticos, eu vendo tanto pra homem quanto pra mulher. Só que tem um quezinho muito importante. Você precisa saber quem é a pessoa que vai tomar a decisão de compra e o gênero da pessoa que vai convencer a pessoa tomadora da decisão, a pessoa que vai passar o cartão. Então, na We Love Chile, por exemplo, eu atendo homem e atendo mulher. Mas eu sei que
Mesmo quando é o homem que passa o cartão, quem convence é a mulher. Pode ser que pra você, no seu nicho, isso não faça diferença. E aí você tem que analisar pra ver se vale a pena definir ou não, né? Ou então se vai ser uma comunicação mais aberta. Na We Love Business, eu decidi falar especificamente com mulheres, porque eu queria que vocês tivessem essa sensação de um bate-papo mesmo, assim, de mulher pra mulher, sabe? Não queria deixar minha comunicação aberta porque era a minha prioridade, porque a minha cliente ideal é uma mulher. É uma mulher de 25 a 35 anos, que já tem um destaque na sua área de mercado, ela quer aprender a como ser um destaque também no digital para ter uma agenda lotada de clientes, ela já ganha um salário bom, mas ela quer, sabe, ela é uma mulher ambiciosa, ela quer ganhar mais, ela quer ser mais reconhecida. Então quando eu iniciei o meu mapeamento inicial, eu coloquei claramente que o gênero das pessoas que eu vou me comunicar na We Love Business é mulher, tudo bem? A próxima informação geral é a idade, porque você precisa alinhar o seu posicionamento, a forma com que você se comunica, com a idade das pessoas que você quer atingir. Você concorda comigo que o seu posicionamento, a forma de você se comunicar com a sua audiência para pessoas de 60 anos seria completamente diferente de uma comunicação para millennials, né? Millennials que a gente fala, são pessoas mais jovens, né? Da geração atual, digamos assim. Posicionamento muda, tipo de linguagem muda, tipo de conteúdo muda, onde você vai estar presente nas redes sociais muda. Então o segundo passo das informações gerais é definir a idade do seu cliente ideal, de tantos anos até tantos anos. Tem gente que chega lá no tráfego pago, aí coloca de 20 anos até 70 anos. Tudo bom? Gente, quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Define aí os limites da idade que você quer trabalhar, porque você consegue ter uma comunicação mais assertiva com o seu público, tá bom? Próximas coisas. Profissão também nem sempre é importante para todos os nichos. Para mim é mais importante que eu saiba que as mulheres que eu quero atender são empreendedoras, ou então profissionais autônomas, né, liberais, ou mulheres que estão trabalhando ainda no CLT, mas que querem migrar e querem ter o seu negócio próprio, sabe? Querem ser suas próprias chefes. Então, pra mim, é mais importante saber isso do que especificamente saber se é dentista, advogada, arquiteta. Pra você pode ser importante no seu nicho. Então, veja se vale a pena definir isso ou não. Depois, defina o status civil, se é solteira ou se é casada, se tem filhos, onde mora, sabe? Tipo, quais regiões do Brasil você mais atende, nível educacional, se prefere comprar no online ou no offline. Tudo isso você precisa definir para saber exatamente como que vai ser a sua forma de entrega de produtos, por exemplo, a forma de entrega dos seus serviços e também toda a sua comunicação. Próximo passo, interesses do seu cliente ideal. No que ele tem interesse em temas de conteúdo? A minha cliente ideal, ela tá super interessada em marketing digital, em vendas, em diferenciação, criatividade, inovação, imagem pessoal, sabe? Então todos esses temas são legais de ser abordados, tanto como tema principal, que é marketing digital e marketing de diferenciação no meu caso, como também aqueles temas de entretenimento, sabe? Então eu falo muito sobre imagem pessoal. Quando eu tô ali no Pinterest rolando pra ver inspirações de looks de escritório, eu sei que a minha persona gosta disso. Eu sei porque ela também olha, sabe? E como que eu descobri isso? Eu faço enquetes. Eu tenho períodos, ciclos do ano, em que eu faço enquetes para confirmar a minha persona. Então eu confirmo através dos stories do Instagram. É maravilhosa essa ferramenta que a gente tem e a facilidade que a gente tem para se comunicar com as pessoas hoje em dia. Então eu coloco testes, coloco quizzes, coloco enquetes e eu vou descobrindo se o que eu coloquei no meu Trello é realmente a pessoa com quem eu tô me comunicando. E se não for, eu preciso saber o que eu ajusto no meu posicionamento para atrair o cliente que eu quero. E aí tem uma diferença entre conteúdo que gera valor para sua persona e conteúdo para agradar algoritmo. Por exemplo, imagina se eu fosse me posicionar sobre todos os temas polêmicos que existem hoje em dia na internet, né? Que não são poucos. Cada dia aparece 5 bombas, mínimo. Ou então se eu fosse me posicionar sobre política, né? Quem que eu votei pra presidente? Gente, a minha persona não tá interessada nisso. A minha persona quer aprender comigo marketing digital e como ela pode se diferenciar no mercado dela. Ela quer aprender a ser líder de mercado. Ela quer que o online dela seja tão bom quanto o offline. Então, pra minha persona, não tem muito a ver eu falar de política, falar de temas polêmicos, de celebridades, porque isso não vai gerar valor pra elas.
Obviamente isso vai agradar o algoritmo, porque gera muito compartilhamento, gera engajamento, o povo ali mandando direct, sabe? Isso gera engajamento maior, com certeza, polêmica, política, religião. Mas isso não vai agregar na minha estratégia de brand em geral, sabe? Na minha estratégia de posicionamento. E a gente precisa aprender a diferença entre esse tipo de conteúdo que gera valor e o tipo de conteúdo que é só pra agradar algoritmo e que no final das contas, sabe, não vai te levar a nada, nem ler nem crer. Próximo passo, hobbies. O que a sua persona gosta de fazer no tempo livre? Minha persona gosta de ler livros variados, gosta de ver Netflix, gosta de ver série, gosta de visitar restaurantes e bares, gosta de ver palestras tipo TED Talks com empreendedores incríveis, sabe? Empreendedores inspiracionais. Gosta de ver Shark Tank pra ver casos de inovação que a gente pega um insight aqui e ali. Próxima coisa, tipo de rotina e estilo de vida. Eu sei que tem alguns que ainda trabalham em CLT e trabalham à parte no próprio negócio, um pouquinho a cada dia. E eu sei que tem outras que já estão completamente dedicadas ao próprio negócio no digital. Então eu sei que elas trabalham de segunda a sexta, sábado trabalham mais um pouquinho ali até metade do dia, de noite happy hour, domingo algumas tiram pra descansar e outras pra planejar a semana. Então eu sei mais ou menos qual que é o estilo de vida da minha persona. Eu sei os lugares que ela frequenta, sabe? Ela vai pra restaurantes legais, bares interessantes, vai pra praia, vai pra parque, sabe? Ela gosta de aproveitar a vida que ela tá trabalhando tanto pra construir. É legal mapear também os tipos de livros que a minha persona consome e o tipo de filme, série, porque aí a gente compartilha coisas que vão gerar identificação. Eu sei que a minha persona gosta de ler livros de desenvolvimento pessoal, ler livros técnicos relacionados ao tema de trabalho de cada uma. A minha persona, ela busca informação. Sabe, ela não fica acomodada na zona de conforto porque ela já conseguiu, sei lá, um parâmetro X de vida ideal e por isso ela vai estacionar. Não, eu sei que a minha persona tá sempre buscando mais e mais e mais informações. Filmes e séries, ver filmes inspiracionais, ver filmes de comédia, sabe? É o tempo de lazer dela. Então eu sei mais ou menos os tipos de filmes que quando eu coloco, gera um boom de engajamento, que o pessoal fala, ai, já assisti, ai, esse aqui é maravilhoso, me inspirei muito nos looks, não sei o quê. Então eu sei mais ou menos o estilo que elas gostam. Mapeie também onde que seu cliente ideal busca informações. Se é no Google, no Facebook, no Instagram, sites, livros físicos, que tipos de cursos sua persona costuma comprar para ter acesso a determinado tipo de informação. Tenta entender sobre a questão da qualidade. O que o seu cliente considera como algo bom, como algo realmente assim de qualidade? O que o seu produto ou serviço tem que ter para que ele tenha acesso àquilo e categorize como algo que ele compraria, algo que é realmente bom, de qualidade. Seu cliente ideal vai priorizar preço ou vai priorizar qualidade e sofisticação? Você precisa saber disso. Faça enquetes para saber o que não pode faltar no seu produto ou no seu serviço, para que quando o cliente tem acesso a ele, ele pense, caramba, tá realmente perfeito. O que é que não pode faltar? Faz enquete, usa as caixinhas do Instagram para isso. Tem ferramenta melhor na vida não. Ali, ó, contato direto, o povo na hora responde. Sabe? Você precisa mapear quais os valores inegociáveis do seu cliente ideal, qual que é o propósito de vida dele, quais as dores e as dificuldades que ele enfrenta para atingir determinado objetivo, para solucionar determinado tema na vida, como que você vai chegar lá para ajudar exatamente em cada uma dessas dores, cada um desses problemas. Você vai criar a sua linha editorial baseada nessas coisas, sabe? E aí você sabe que tá realmente agregando valor quando você faz um conteúdo que ajudou na dor 1 e na dor 2, por exemplo, e as pessoas estão ali nos comentários te agradecendo, tipo, caramba, apliquei isso no meu dia a dia e agora eu tô fazendo 1000 vezes melhor o que eu fazia antes e eu nem sabia que eu podia fazer de forma diferente, sabe? Você me ajudou muito, obrigada. Mapeie as crenças e as bandeiras. E aí, a partir de tudo isso, você define o tipo de linguagem que você vai decidir abordar com as pessoas nas redes sociais. E não só nas redes sociais, tá? Quando eu falo tipo de linguagem, é linguagem geral. Linguagem verbal, linguagem visual, tudo comunica. Então lembra lá no início da aula que eu falei que quando a gente tem esse mapeamento completo, a gente consegue saber exatamente qual é a copy que a gente vai utilizar em cada publicação nas redes sociais,
para que a gente se baseie nos nossos diferenciais. E no offline também, qual que é o posicionamento que a gente vai ter com os clientes, né? Qual que vai ser a vestimenta, qual que vai ser a estrutura do negócio, quais que vão ser os itens únicos que só você vai ter naquele seu estabelecimento, que o seu concorrente não vai ter não. Não tem como copiar você, sabe? Você fez esse estudo tão completo que você conseguiu ver que aquela coisa específica vai ser muito complicada para qualquer concorrente copiar e é o seu diferencial. Veja que toda linguagem tem que comunicar claramente a personalidade da sua marca, os valores da sua marca, e as pessoas que estão do outro lado precisam sentir tudo isso. Então vocês podem usar caixinhas estratégicas no Instagram para conseguir fazer esse mapeamento completo. No quadro do Trello eu deixei várias sugestões de caixinhas que vocês podem usar no Instagram a partir de hoje mesmo. Tem algumas aqui que eu vou já até ver para vocês, ó. O que é sucesso para você? Como seria a sua vida ideal? O que precisa fazer para chegar lá? O que te impede de chegar lá? Você costuma fazer pesquisas antes de comprar ou é uma pessoa mais impulsiva? Então assim, com essas caixinhas a gente vai começando a conhecer um pouco mais da nossa persona, né? Vai começando a saber exatamente o que ela pensa, como que ela se sente em relação a tal assunto. E aí você vai fazendo isso até você completar o seu quadro completo. E eu ainda deixei lá duas etiquetas que são as seguintes: confirmada e a confirmar. Então no início você vai colocar tudo laranja, né? Que falta confirmar. E à medida do tempo, quando você for produzindo essas caixinhas estratégicas, você vai trocando para confirmado, porque você vai digitando lá exatamente se o que você mapeou inicialmente, né, o que você pensou de cliente ideal, combinou realmente com os resultados que você teve a partir das suas caixinhas, das suas enquetes, dos seus quizzes lá nos stories. Tudo bem? E é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês sobre persona. Tentei ir bem a fundo mesmo nesse tema, porque eu sei que é uma coisa que paralisa muitas empreendedoras e não deveria ser assim, porque a persona é uma ferramenta estratégica que vai moldar toda a comunicação do nosso negócio, todo o posicionamento. Então precisa ser um ponto de partida que eu peço que vocês não pulem. Eu sei que tem muitas pessoas que pulam, que acham que não é necessário, que é besteira, mas vão por mim que lá na frente, se vocês não tiverem feito o mapeamento da persona, vocês vão se arrepender. Sério, vão por mim. Tá? E não esqueçam de entrar no grupo do Telegram para terem acesso gratuitamente ao quadro no Trello e já começarem a preencher esse negócio hoje mesmo, tá? Não esqueçam que o melhor momento para agir é sempre agora. Não deixa pra amanhã, não deixa pra, sei lá, final de semana. Faz agora. Se você tem possibilidade, se você tem condições pra fazer agora, começa a fazer agora esse mapeamento. Vai que amanhã você amanhece com uma dor horrível nas costas, Deus me livre. Mas vai que acontece isso, e aí você tem que adiar mais ainda esse seu trabalho que é tão fundamental pro seu negócio. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram, @laísmesquita, pra terem acesso diariamente a vários conteúdos de marketing digital, tanto de marketing de conteúdo quanto marketing de diferenciação. Sempre tem a semana inteira, gente, no mínimo 3 postagens por dia. Então assim, muito conteúdo de qualidade. Recomendo que vocês me sigam lá e ainda me recomendem, né, pras amigas empreendedoras que estão começando um negócio agora. Vou agradecer de coração, tá bom? Espero ter gostado da aula e até a próxima. Beijo! Tchau!